E em meio a tantas especulações acontecendo no mercado da bola do Cruzeiro, que é normal para essa época do ano, eu resolvi fazer a minha pesquisa no mercado aqui e procurar alguns jogadores que, na minha opinião, seriam bem interessantes para o Cruzeiro. Tanto tecnicamente, porque é o que interessa no fim das contas, o que ele pode fazer dentro de campo, mas também visando a parte financeira, que é algo hoje determinante para o Cruzeiro, onde a gente vende o almoço para comprar a janta, e por mais que muitos pensem que a gente esteja nadando em grana, pela questão da transição para clube empresa e tal, isso não aconteceu ainda, pessoal. Então a gente tem que ter bastante inteligência na hora de pincelar esses nomes no mercado. Então, agregando tudo isso, resolvi separar 3 nomes aqui que para mim seriam excelentes para o Cruzeiro. Então, antes da gente poder acompanhar sobre cada um deles, ver vídeos, lances e poder trocar uma ideia, eu vou pedir para você, por gentileza, clicar no joinha para dar aquela moral pra gente, se inscrever no canal também, que é muito importante. O YouTube me fala sempre que 70% do público que me assiste não é inscrito, então eu tô ficando doido com vocês já. Cliquem no se inscrever aí e sintam-se à vontade para usar os comentários aí embaixo do vídeo para expor a sua opinião e falar sobre cada um desses 3 atletas que nós vamos discorrer a partir de agora, beleza? Primeiro deles, Cláudio Vinck. Cláudio Vinck é um lateral direito de 27 anos, como vocês estão vendo aí, e ele tem 1,84 m de altura. Enquanto passa alguns lances dele aqui, eu vou ir trocando uma ideia com vocês sobre o que eu acho do jogador, tá? Tem gol de falta, tem jogada, tem roubada de bola, enfim, vai acompanhando aí. O Cláudio Vinck é um cara que se encontra na idade que, na minha opinião, ela é muito boa para um clube contratar um jogador que quer resultado imediato. Porque com 27 anos, ele não é aquele jogador jovem que está saindo do berço ainda, e também não é aquele cara veterano que está no fim da carreira, na curva final da carreira. Então ele está numa idade muito madura, fisicamente amadurecido, psicologicamente também a gente espera que sim. Então eu acho que seria um baita nome, e já no ano passado eu indiquei ele aqui, quando ele ainda estava no Vasco. O Cruzeiro foi e trouxe o Cáceres em seu lugar. Atualmente ele está jogando no Marítimo de Portugal, que é um clube onde o Cruzeiro tem um bom trânsito. O Cruzeiro sempre negocia jogadores com o Marítimo, seja por empréstimo, como é o caso mais recente do Sassá, por exemplo, que não vai ficar no Cruzeiro e está jogando lá. Se eu não me engano, o Marcelo Hermes também foi para o Marítimo, então, e já voltou, na verdade. Então é um clube pelo qual o Cruzeiro tem uma boa relação, e eu não acredito que, financeiramente falando, seria difícil tirar o Cláudio Vinck de lá. Ele não é nenhuma Brastemp, não é nenhum craque de bola, até porque com 27 anos, se ele fosse, ele já teria mais destaque no futebol nacional e, quem sabe, internacional também, mas é um cara que para mim poderia dar muito bem conta do recado, tendo em vista que os nossos laterais hoje do elenco não agradam ao treinador Vanderlei Luxemburgo. O Rômulo jogou mais improvisado do que qualquer outra coisa por ali, por falta de opção mesmo. Norberto, que veio do CSA, para mim, tá? Então, juntando a questão técnica com a questão financeira, eu acho que o Cláudio Vinck pode ser um excelente nome. Como vocês viram nos lances aí, algumas jogadas legais, um cara que bate com a perna esquerda também, que tem presença de área. O ponto forte dele é o momento ofensivo. Resta saber e ter mais informações também de como é o setor defensivo dele. Um momento sem bola, de defender, de desarmar, mas teve alguns lances interessantes aí também. Então fica aqui a minha sugestão, óbvio que não vai chegar no Cruzeiro, esse vídeo é mais com cunho de poder trocar uma ideia com vocês mesmo, que é o propósito do canal. Então, na minha opinião, Cláudio Vinck, de 27 anos, que hoje se encontra no Marítimo, ó, seria show de bola pro Cruzeiro, beleza? Vamos pro segundo aqui, que já é um velho conhecido do canal, o nosso querido... Cadê ele? Aqui, ó. Luiz Oyama, pessoal. Para quem me acompanha aqui no canal, vai parecer até redundante, mas esse é um jogador que eu gosto muito. Ele fez uma excelente... Antes da gente falar sobre ele, eu colocar os lances na tela, falar para vocês que ele tem 24 anos, 1,71 de altura, e ele é um primeiro volante, tá? Que tem saída de bola, enfim. Vocês vão ver nos lances aí. O Luiz Oyama, assim como o Cláudio Vinck, já no ano passado, no início desse ano, na verdade, eu falei a respeito dele, que seria um bom nome para o Cruzeiro. Ele fez o campeonato estadual pelo Mirassol, né? Ele jogou o Campeonato Paulista, que é o mais disputado do Brasil, sem sombra de dúvidas, e foi muito bem no Mirassol. Com isso, despertou ao interesse de alguns clubes, e o Botafogo, que não tem poder aquisitivo nenhum, que não tem muita moral no mercado, foi lá e conseguiu contratar. Então eu, com todo o meu amadorismo, e óbvio que trocando uma ideia de torcedor para torcedor, acho que o Cruzeiro deixou passar uma baita oportunidade de contratar um belo jogador
6 meses atrás. Agora ele está com seu contrato de empréstimo se encerrando no Botafogo, ele ainda é jogador do Mirassol, e aí vocês podem me falar, mas o Botafogo vai ter preferência em ficar com ele, uma vez que eles estão na Série A e o Luiz Oyama vai querer ficar no Botafogo. Será, pessoal? Será que o Botafogo, que não briga por nada no Brasil há 20 anos, é uma vitrine mais interessante do que o Cruzeiro, mesmo nós estando na Série B? Eu sinceramente não acho. Muitas vezes eu tento deixar o clubismo de lado aqui, vocês estão ligados, quem me acompanha, e eu sinceramente acho que o Cruzeiro é um lugar mais interessante para o jogador, até mesmo por tudo que o Cruzeiro representa e pelo momento que a gente está passando, que é de transição, de perspectiva nova. O Botafogo também está nesse esquema de se tornar um clube empresa, mas está um pouco mais distante que o Cruzeiro. Então, sinceramente, cara, eu vejo a galera falando sobre Lucas Romero, sobre o próprio Petrus, que eu postei um vídeo ontem falando a respeito dele e tal, que é de boa qualidade, experiente, mas sinceramente, cara, se tem um jogador barato que poderia cair como uma luva no time do Cruzeiro, eu acho que é o Luiz Oyama. Ele desarma, ele dá virada de jogo, como vocês estão vendo agora, lançamento. Cara, eu gosto muito desse jogador, mano. Pode ser mais uma questão pessoal, assim como eu gosto muito do Ramon Ábila, e ele não seja isso tudo. Pode ser que aconteça com o Luiz Oyama também, de eu gostar demais dele e ele não ser isso tudo. Mas o excelente campeonato paulista que ele fez pelo Mirassol credenciou com que ele tivesse a chance num grande clube de futebol brasileiro. O Botafogo foi lá, contratou e ele correspondeu, cara. Em 31 partidas na Série B, ele fez 3 gols e deu 2 assistências. Então, assim, para um primeiro volante que em 31 partidas participou diretamente de 5 gols, isso é excelente, velho. Nenhum volante do nosso time teve uma participação tão efetiva como ele. E olha que os nossos 2 volantes, na minha opinião, foram os caras mais regulares da temporada do Cruzeiro, o Adriano e o Nonoca. Foram os caras que conseguiram segurar a onda quando o time oscilou por muitas vezes. Então, assim, o Lucas Romero seria uma opção interessante também? Demais, é um cara identificado, entretanto, seria bem mais caro do que o Luiz Oyama. O Petrus é um nome interessante, sim, mais experiente, talvez mais qualidade técnica, mas que não tenha a pegada do Luiz Oyama, e é um jogador mais caro. Então, assim, diante da dificuldade financeira do Cruzeiro, eu sinceramente acho que o Luiz Oyama se encaixa como uma luva e seria um excelente nome, beleza? E agora um cara mais de frente, né, para jogar pelos lados de campo, que eu entendo que seja uma necessidade do Cruzeiro também. Vamos falar aqui desse meliante cabeça de bagre chamado Centurion. Esse cara é meio doido da cabeça, tem o pavio curto, é meio esquentadinho, pelo menos essa é a recordação que eu tenho dele no passado, quando eu vi ele pelo São Paulo, mas pode ser que agora, aos 28 anos de idade, ele tenha amadurecido e tenha melhorado esse quesito. Não que seja um defeito alarmante também. O cara que vibra dentro de campo, que reclama, que se impõe, eu acho a questão da personalidade um ponto bem positivo. O que não pode é passar dos limites, como por exemplo o Edilson, barriga de cadela prenha, passava muitas vezes, era expulso e em consequência disso prejudicava muito o time. Então, Centurion é um jogador que eu gosto, mais uma vez, não acho que seja uma Brastemp, não é nenhum craque de bola. Se fosse, teria tido uma carreira mais consistente no futebol, mas ainda assim ele coleciona passagens interessantes pelo Boca, pelo Racing, pelo Vélez, pelo próprio São Paulo, onde ele foi criticado, mas teve lá seus bons momentos também. Hoje, ele é jogador do Racing e está por empréstimo no Vélez. E ele não pretende ficar na Argentina. Eu estava lendo uma reportagem onde deu algum problema com ele lá e que ele vai ser reemprestado. Então eu acho que o Cruzeiro, em título de empréstimo, poderia muito bem pegar o Centurion por uma temporada para ver se ele conseguiria nos ajudar na Série B. E eu tenho plena convicção que sim, que ele conseguiria. Vocês estão vendo nos lances aí que ele é um cara mais de velocidade, tem técnica, gosta de pentear a bola, ir para cima, driblar, fazer as jogadas de lado de campo, que é muito importante quando você tem um centroavante no time, e eu acredito que nós vamos ter um centroavante em 22, seja o Marcelo Moreno, seja o Ábila ou qualquer outro. Acho que o Luxemburgo gosta dessa figura de um 9 ali que se impõe dentro da área, e um cara de lado de campo como o Centurion é muito importante. E já vestiu camisas pesadas também, e a do Cruzeiro, sem sombra de dúvidas, não faria com que ele sentisse o peso, sentisse a pressão. Então é um cara que me agrada muito, e eu acho que hoje a beirada de campo é uma posição bem carente no Cruzeiro.
Nós temos o Dudu, temos o Felipe Augusto, que se juntar os dois não dá um, né, com toda a humildade do mundo. Temos o Ayrton, que está voltando de empréstimo, que a gente sabe que oscila muito. Temos o Wellington Ney, que eu esperava mais dele, e até sou a favor que ele fique pro ano que vem, apesar dele não ter marcado nenhum gol em 23 jogos, mas eu vejo qualidade nele. Bruno José, que tem sofrido com lesões aí, talvez seja o nosso principal nome para beirada de campo. Então assim, acho que o Centurion, caso viesse para o Cruzeiro, não tem interesse do Cruzeiro nele, não tem nenhuma especulação. Lembrando mais uma vez que esse vídeo aqui é apenas para que a gente possa trocar uma ideia sobre nomes que eu acho interessante e óbvio que eu quero saber a opinião de vocês também, tá pessoal? Então tanto o Cláudio Vinck para a direita, Luiz Oyama para o meio campo e o Centurion para a beirada de campo, eu acho que essas três contratações seriam muito boas para o Cruzeiro e num custo financeiro baixo, que é o que a gente busca acima de tudo. Bons jogadores, mas que venham num custo baixo, ou quase zero, diga-se de passagem. Então são os três jogadores que para hoje eu acho que cairiam como uma luva no Cruzeiro e gostaria de saber da opinião de vocês. Cláudio Vinck, vocês aprovam? Luiz Oyama, vocês aprovam? E o Centurion? Aprovariam também para dar uma mexida nesse ataque do Cruzeiro? Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E deixa o like e se inscreva no canal também para dar uma moral pra gente, beleza? Forte abraço, tamo junto, vamos que vamos, é nóis!